Nosso objeto de conhecimento desta aula é a transformação adiabática. Portanto, a gente vai estar contemplando a aula 1 e a aula 2 deste roteiro 12, que é o penúltimo roteiro de vocês. Portanto, depois deste roteiro, vocês só vão ter mais um roteiro e nós finalizaremos o quarto bimestre. Eu peço muita atenção de vocês para o 12º roteiro, então, porque nós estamos na reta final do ano letivo de 2020. A aplicabilidade mais fácil de ser compreendida de uma transformação adiabática é quando nós apertamos um spray de aerosol, por exemplo. Quando nós fazemos isso, o gás que está confinado em alta pressão, ele é expelido em alta velocidade. E a temperatura dele cai bastante em virtude da enorme queda de pressão que ele sofre ao deixar esse recipiente. Então, aqui do lado nós temos um GIF, onde quando é acionado aqui esse botão, né, do spray, nós percebemos aí como que sai esse gás, né? Então, esse gás ele vai sair em alta velocidade, porque ocorre, então, uma queda de pressão. A pressão dentro do recipiente é maior e quando sai, o gás percebe que fora tem uma pressão menor e ele sai com alta velocidade. Quanto à transformação adiabática, é uma transformação da qual não há troca de calor com o meio, né? Então, nessa transformação não haverá fornecimento de energia para o sistema, né? Quando eu falo sistema, eu estou falando do gás. Então, não vai ter fornecimento de calor para o sistema e também o sistema não vai ceder calor para o meio. Então, não entra e nem sai energia desse sistema. Por isso que a gente chama de adiabática. Não há troca de calor. E isso é a grande chave de você compreender essa transformação, porque quando você entende que toda vez que tiver uma transformação adiabática não haverá troca de calor, de fato, você já entende que Q é zero, ou seja, não existe. Então, as transformações adiabáticas, elas são obtidas das seguintes formas. Elas podem ser obtidas fazendo uso de recipientes termicamente isolados, como a gente viu, o exemplo do spray aerosol, né? Então, o que vai acontecer? Elas podem ser obtidas a partir da compressão de um gás ou da expansão de um gás. Mas essa compressão e essa expansão, elas acontecem de forma que é muito rápida, tá? É muito rápida. Outra coisa muito importante de se falar aqui é que na compressão ou na expansão, aquelas 3 variáveis de estado do gás, elas vão variar de fato. Essa transformação adiabática não é como as outras, em que a gente só tinha 2 variáveis. Não, aqui volume, pressão e temperatura vão variar ao mesmo tempo, porque são transformações rápidas, onde a compressão e a expansão é muito rápida, tá? Então, na expansão adiabática, aqui nós temos um gráfico que representa a expansão adiabática. Quando você vê a palavra expansão, já rapidamente pense, se expandiu, o gás ocupou mais espaço, então o volume dele aumentou, né? Toda expansão, o volume aumenta. Toda compressão, o volume diminui. E no gráfico aqui a gente percebe que sim, isso de fato acontece. Aqui nós temos uma pressão 1 e um volume 1, e esse ponto 1 está em cima da isoterma 1, tá? Essa é a isoterma, para quem não lembra, representa a temperatura, né? Um estado de temperatura, no caso, quanto mais para cima for a isoterma, mais alta é a temperatura. E quanto mais para baixo a isoterma, no caso, essa T2 aqui, ela está inferior a T1, então a temperatura nela é menor e a temperatura aqui é maior. Então, o que nós podemos obter de informações desse gráfico? Nós podemos obter aqui, a pressão 1 é maior do que a pressão 2,
tá? Então, aqui, o que aconteceu na expansão? A pressão caiu, diminuiu. Nós podemos identificar que no ponto 1, a temperatura era maior do que no ponto 2, então a temperatura também diminuiu. Mas isso não aconteceu com o volume, porque o volume 1 é um volume menor do que o volume 2. Portanto, na expansão, o volume aumenta, mas a pressão e a temperatura diminuem, tá? Volume aumenta, mas a pressão e a temperatura diminuem. E, de fato, não há troca de calor com o meio. Isso é um fato de qualquer transformação adiabática. Já na compressão adiabática, né, nós temos aqui, como é que eu identifico uma compressão, gente? Pela seta aqui da função, né, principal. E a seta, ela tá voltando, tá? Então, isso é uma compressão. Esse é o percurso da transformação. Então, aqui é a pressão inicial, o volume inicial. Aqui é a pressão final e o volume final. E aí, o que a gente percebe? O volume inicial é maior que o volume final. Por isso, compressão, tá? O volume diminui. A pressão inicial é menor que a pressão final. Opa, então a pressão aumentou. O volume diminuiu e a pressão aumentou. De fato, isso acontece. Quanto menor for o volume, maior a pressão, porque as partículas vão se colidir mais. Elas vão ter menos espaço para estarem colidindo, a colisão vai acontecer com maior frequência, portanto a pressão aumenta, tá? E o que a gente pode perceber? Que o ponto no início está numa isoterma mais baixa, então essa temperatura aqui é menor. E o ponto lá do final está numa isoterma mais alta, portanto essa temperatura aqui é maior. Oxe, então eu posso perceber que a pressão aumentou e a temperatura também. Sim, porque o que é temperatura? Temperatura é uma grandeza física da qual a gente faz uma média de agitação das partículas. E como o volume diminuiu, a pressão aumenta a colisão, aumenta também essa agitação. E se aumenta a agitação, aumenta a temperatura. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que a temperatura e a pressão aumentaram, o volume diminuiu e não a troca de calor. Portanto, é basicamente isso, uma transformação adiabática é só isso, né? Cuidado com os detalhes para os gráficos que eu mostrei. Não entendeu alguma coisa? Volta o vídeo e veja novamente.